Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, eleitores do município do Rio de Janeiro. Sou Alexandre Fiani, do portal AIB News, portal da Associação da Imprensa do Brasil. Estou hoje entrevistando um candidato a vereador do município do Rio de Janeiro. O nome dele é Sancler Melo. Seja bem-vindo, Sancler. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui, é uma honra, na verdade, estar aqui. Sancler, sem perder muito tempo, qual é a sua motivação que te levou a querer vir candidato em pleno 2020 com essa tristeza da pandemia, né, que afetou mundialmente, né, inclusive o Rio de Janeiro, nosso município? Alexandre, eu acredito em missão. Eu sou missionário. Eu tenho uma missão na parte espiritual e agora estou numa missão política. Uma missão de transformação, de mudar a política, de transformar essa política que é tão embrutecida, tão antiética, chega a ser imoral, numa política mais humana e mais justa. Porque a gente crê que a política é o grande formador da sociedade. Se nós tivermos uma política humana, justa, fatalmente nós teremos uma sociedade mais humana e mais justa. Me diz uma coisa, você conseguindo se eleger, quais seriam as suas prioridades para o município do Rio de Janeiro? Na verdade, as prioridades são muitas, né? Mas a gente tem que simplificar. Por exemplo, eu acredito na ordem urbana. Quando você tem uma cidade ordenada, você tem uma cidade de qualidade. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que nos preocupar que coloque ordem no município, né? Que as leis sejam priorizadas, para que não haja essa dicotomia, esse descontrole. A gente vê aí várias regiões sendo invadidas, deterioradas, meio ambiente sendo devastados, não há o respeito à lei. Então, a gente, como vereador, que tem a função de fiscalizar, criar as leis e fiscalizar, a gente tem que ser imperativo na nossa proposta. A gente quer realmente fazer de um Rio de Janeiro um Rio melhor. Correto. Falando em termos de propostas, como você tocou nesse assunto, e também falou sobre o serviço público. E dentro dos serviços públicos, com relação à parte de educação, você tem algum projeto, tem alguma proposta já para apresentar para os eleitores do município? Claro, eu acho que a educação começa nas creches, sabe, Alexandre? Nós temos que valorizar o quê? As creches. Nós temos que ampliar a quantidade de creches, temos que ampliar a quantidade de pessoas que possam utilizar esse tipo de serviço, porque se você tiver uma creche de qualidade, você vai ter, na realidade, uma criança de qualidade. A educação, ela nasce lá atrás, a creche é fundamental. Então, a nossa prioridade é a ampliação das creches, ampliação a capacitação dos professores, porque a gente acredita que os professores capacitados, eles terão mais condições, não só de ser bem remunerados, mas também de dar melhor qualidade aos alunos. Então, a educação, para mim, ela nasce na creche. Dentro ainda dessa pauta de serviço público, com relação à área da saúde, você tem algum projeto, alguma proposta para o nosso município dentro da área da saúde? Claro, Alexandre, quando eu fui subprefeito da Barra, Recreio, Vargem, Itaiangá e Barrinha, nós adquirimos dezenas de equipamentos, que nós nem prevíamos que existiria o Covid. O Covid era uma coisa que não passava pela nossa mente. Mesmo assim, compramos diversos tipos de equipamentos, como tomógrafos, como respiradores, e isso deu o quê? Aos hospitais condições de serem equipadas. E o Rio de Janeiro passou a ser uma referência no combate ao Covid. O que acontece hoje? Se você avaliar o Rio de Janeiro, é o único município que, talvez no mundo, que doou equipamentos para outros municípios e até para fora do Brasil. A gente entende que, se nós tivermos um investimento maciço em equipamentos, em mão de obra, nós priorizarmos a saúde, a educação, com um modelo de gestão, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Olha, mantendo essa linha de pauta de serviço público, vou falar agora, gente, sobre uma área muito afetada também, que eu
utilizam o transporte público. No caso, em relação à área de transporte, o que você teria para apresentar para os nossos eleitores? Tem um projeto, alguma proposta para essa área? Alexandre, a gente percebeu que o BRT foi uma falácia. Na realidade, o BRT ele não trouxe a mobilidade que a sociedade precisa. Nós temos que entender que cada região tem um tipo de deslocamento. E a gente tem que ser muito crítico em relação a isso. Nós não podemos implantar um modelo somente para todas as regiões. Eu vou dar um exemplo para você. A Barra da Tijuca e o Recreio, ela tem que ter um metrô de superfície. Não adianta o BRT aqui na região que não funciona. Nós precisamos aqui na região do metrô de superfície. Nessas regiões mais avançadas, como Santa Cruz, Guaratiba, a gente sabe que o BRT não avança nas vicinais aonde a população necessita. Então nós temos que ter um tipo de mobilidade que, ao desembarcar do BRT, tenham acesso a essa mobilidade para chegar no seu lar. Alexandre, se nós não tivermos uma reorganização a nível estrutural do município, eu falo que você precisa reestruturar as vias. Você dando qualidade às vias, você vai chegar com certeza ao desenvolvimento daquele local. Nós temos que priorizar o asfalto, a iluminação pública, a limpeza urbana, mas nós temos também que priorizar o quê? O meio ambiente. O Rio de Janeiro talvez seja a cidade no mundo com o meio ambiente mais propício, diversidade. Nós temos aqui na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem, nós temos Parque Marapendi, Parque Nelson Mandela, Parque Chico Mendes, Lagoa das Taxas, que é a maior lagoa de água doce, talvez, do Brasil, sendo destruída, sendo invadidas por incautos que entram, destroem, ocupam, fazem a desordem urbana. A gente precisa transformar essa região numa proteção ambiental. Eu tenho um projeto que, se chegarmos à Câmara do Vereador, pelo menos pegar essas áreas, por exemplo, como Recreio e Vargem, transformar num grande bairro ambiental, porque é o que é. As restingas que aqui existem, os canais que aqui existem, eles têm que ser cuidados. A ocupação do solo tem que ser controlada. Não podemos deixar o solo do jeito que está, descontrolado, porque ele é intempestivo para quem ocupa e para quem está fora, porque os assoreamentos dos rios trazem inundações para quem mora fora dessa área. E só favorece quem? Só favorece aqueles milicianos que ocupam essas áreas para ter benefício próprio. Nós vamos combater mesmo, e vamos combater com dureza, todo esse processo de ocupação desordenada do solo no Rio de Janeiro. O último tópico dessa pauta de serviço público, uma área que muitos não sabem, mas que a prefeitura também pode, o município, os vereadores podem também atuar, na área da segurança. Claro que pode. Qual a sua visão, se tem algum projeto, alguma proposta para os nossos eleitores com relação à área de segurança? Total. Olha só, Alexandre, eu sempre falo o seguinte: quando você tem uma ordenação urbana, quando a cidade é ordenada, a segurança fica mais visível, fica mais fácil, tem mais acesso. Nós temos que entender que não há separação, Estado e município. Todos estão envolvidos num conjunto de ajudar em conjunto. Quando eu era superintendência aqui da região, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os órgãos de segurança estadual e ser parceiro. E aí está aí o que aconteceu na nossa região. Construímos o que? Juntos, o Barra Presente, o Recreio Presente e tantas outras ações públicas de segurança. Olha só, Alexandre, se nós não tivermos hoje, junto com a sociedade civil participativa, o poder público unido, a gente não consegue avançar. Eu, como superintendente, chamei a sociedade civil, trouxe a sociedade civil para mim e disse: olha, vamos reconstruir nosso bairro, nosso jornal aqui, vamos reconstruir, vamos juntos. Eu assumi uma superintendência queimada, estava destruída. Um bandido foi lá e tacou fogo. Eu assumi uma superintendência sem nenhum recurso. Chamei a sociedade civil, chamei os órgãos estaduais
Juntos nós reconstruímos em 7 meses, Alexandre. Eu fiz 1.700 ações. Eu fui considerado o melhor subprefeito dos últimos 20 anos em 7 meses. Sabe por quê? Porque eu tive ajuda da sociedade civil. Eu tive ajuda do governo estadual. Quando a Rio Águas não podia e não tinha recursos para desassorear o rio, o INEA ia lá e fazia. Porque nós somos juntos, somos um só. Não há essa divisão política. Nós temos que tirar a politicagem do poder público, do espaço público. E é isso que a gente quer. A gente quer que o espaço público seja feito por meritocracia e não por políticos, porque a gente chega à conclusão hoje que às vezes até para você pedir uma vaga numa escola, uma vaga num hospital, você precisa estar associado a um político. Isso é uma vergonha. A gente precisa separar o que o político faz do que o poder público tem a obrigação de fazer. E o político cobrar do poder público para que faça. Essa é a minha proposta. Essa é a minha proposta. Eu vou avançar mais ainda. Eu vou dizer para vocês aqui que eu vou criar realmente um problema sério, porque eu eleito, eu não vou querer salário. Eu vou abrir mão do meu salário, eu vou doar para as instituições de caridade. Porque eu acredito que política é sacerdócio. Política não é emprego. Eu sou engenheiro. Eu sou bem remunerado como engenheiro. Eu sou um bom engenheiro. Eu não preciso ser político para poder ganhar dinheiro. A política tem que ser feita com amor, Alexandre. Com amor, com paixão. Porque quem ama, cuida. E abrindo mão do meu dinheiro, porque eu acho do coração que as verbas existentes na Câmara Municipal são absurdas, não retratam a realidade. É verba disso, é verba daquilo, é verba daquilo outro, que cria um modelo financeiro enorme, que esse dinheiro podia ser gerido para poder melhorar as creches no Rio de Janeiro, as escolas, os hospitais, o transporte. E o vereador poderia ser aquele político que realmente fiscalizaria essa injeção desse dinheiro dentro dessas obras. Essa é a minha proposta. É isso que eu falo, Alexandre. A gente precisa mudar o modelo político do Rio de Janeiro. Santo Melo, você tocou num assunto utilizando uma palavra, politicagem. Na nossa pauta aqui, da entrevista, a gente vai falar sobre o quê? Corrupção. O que mantém aqui os nossos eleitores realmente decepcionados com a nossa política, nível nacional, estadual e municipal também. O que acontece? Caso você venha a ser eleito a vereador do nosso município, se entrar algum requerimento, né, da sociedade civil com relação a combate à corrupção na área da saúde, pedindo uma CPI das OS de saúde no nosso Rio de Janeiro, você apoiaria esse movimento em prol de uma CPI das OS? Eu não só apoiaria, como seria o primeiro a assinar. Porque eu acho que nós estamos realmente precisando abrir a caixa preta. Quem são essas OS? Quem levam essas vantagens? Por que criaram essas OS? Por que não fazer um concurso público? Por que não trazer de volta aquele servidor público bem pago, bem remunerado? Aquele que luta realmente pela sociedade. Essas OS, no meu ver, foi criada por politicagem, para levar vantagem. Porque elas estão no meio, no vácuo de todos os escândalos. A gente precisa realmente mudar essa proposta política. E mais ainda, imunidade parlamentar. Isso é uma vergonha, Alexandre. Quem se candidata pensando em fazer errado, não precisava nem se candidatar. Eu não quero imunidade parlamentar, eu não preciso de imunidade parlamentar, porque eu tenho certeza que eu não vou fazer nada de errado. E se algum dia, em algum momento eu fizer, eu tenho que ser punido. Eu não posso me assegurar, me estar dentro de um guarda-chuva de uma imunidade para fazer esses atos tenebrosos que estão sendo divulgados na mídia. A gente precisa realmente mudar essa política, tornar essa política mais humana, mais justa, fazer com que a sociedade civil acredite, participe e transforme esse Rio de Janeiro nessa cidade maravilhosa.
Sancler Melo, vou te dizer, chegamos no momento final da nossa entrevista, do qual você tem a oportunidade agora de fazer suas considerações finais para com os eleitores, para a gente poder partir para o final. Alexandre, minha consideração final é o seguinte. Meus irmãos, está na hora de mudar. O que está aí mostrou que não fez nada, que não mudou nada, que continua a mesma coisa. Dê essa oportunidade para que a gente possa mostrar o novo, aquilo que realmente vai trazer para a sociedade civil mais tranquilidade. Olhem com carinho o passado de todos aqueles que vocês forem votar. Olhem com carinho, analisem, votem com consciência. A mudança começa no nosso voto. E eu conto com vocês, peço a ajuda de vocês para que tudo isso possa se tornar realidade. Sancler, muito obrigado pela sua presença, como também muito obrigado pela presença de vocês nos assistindo no portal da AIB News. Siga-nos e também compartilhe as nossas reportagens, gente. Até a próxima entrevista.